tudo bem? Então agora nós vamos começar com a disciplina Sujeito Surdo, Identidade e Cultura. Vou falar para vocês um pouco de como foi a história dos surdos, como é que foi a questão da educação dos surdos da antiguidade até os dias atuais. Na antiguidade, o surdo não era visto como humano pela sociedade. As pessoas achavam que ele não tinha nenhum valor, que era um ser menosprezado, pois ele não contribuía para o desenvolvimento social. Os surdos eram considerados um grupo incomunicável, pois entre eles não tinha a autoajuda. Então, a sociedade decidiu acabar com a existência dos surdos. Alguns países colocavam os surdos em barcos e os levavam para o alto mar. E de lá, jogavam. Olhando isso, nós pensamos que tamanha imprudência. Outros levavam para montanhas bem altas e os arremessavam de lá de cima. Assim, aconteciam muitas mortes. Alguns países tratavam o surdo como um deus, então cada lugar tinha um tratamento diferenciado. Quando Jesus veio ao mundo, ele começou a ensinar às pessoas que devemos amar uns aos outros e respeitar ao próximo. Então, houve uma mudança de pensamento na sociedade. Porém, nesse mesmo tempo, os surdos continuavam excluídos. A sociedade pensou, não vamos matar, porém, vamos excluir. Os surdos começaram a ter uma oportunidade de vida. Não participavam em nada na sociedade, como trabalhar e estudar. Porém, o único direito que eles tinham era de continuar a viver. Iniciou a educação dos surdos. Vários autores teve responsabilidade nesse processo. Charles Michel de Lespée, fundando a primeira escola dos surdos na França. Então, começavam a observar que o surdo, se eles eram capazes de aprender. Somente a elite naquela época que tinha a oportunidade de colocar os seus filhos em escola. Os pobres ainda continuavam excluídos. Nos Estados Unidos, foi o Gallaudet. Ele estudava uma área totalmente diferente. Quando, nas férias, ele decidiu viajar para a casa de sua família. E lá ele percebeu uma garotinha que não se entrosava com os demais. Então, ele usou vários meios de comunicação. E foi um educador dos surdos. Ele decidiu de mudar de profissão. Após ele fazer essa decisão, ele viajou até a França, pois lá eles compartilhavam métodos e materiais. E ele pegou todos esses métodos e materiais e levou para a Europa, para os Estados Unidos. Na Europa também havia esses métodos, porém lá eles vendiam e tinham um preço muito alto. Mas Lauré compartilhou algumas coisas com ele. Então, foi fundada a primeira escola nos Estados Unidos. Percebendo toda essa trajetória, vimos que o Brasil estava um pouco atrasado em relação aos outros países, os Estados Unidos, a França e a Europa. No Brasil, a educação de surdos teve seu início com o francês Ernest Rouet, durante o Segundo Império, pois o filho da princesa Isabel e neto de Dom Pedro II era surdo. Então eles decidiram trazer Eduardo Rouet e fundou aqui no Brasil o Instituto Imperial dos Surdos e Mudos, no ano de 1857, no estado do Rio de Janeiro. Hoje, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES, o nome atualmente. Como eram essas aulas no INES? Antes, as aulas tinham desenhos, imagens, expressões faciais. Porém, o conhecimento metodológico não tinha. Então, o processo de aprendizagem dos surdos era um pouco demorado. Nos outros países, os surdos eles conseguiam se formar, tinham suas profissões e eram engajados na sociedade. Tinham a equivalência com as pessoas ouvintes. Então, a educação aqui dos surdos ela teve assim, um bom começo. Porém, existia um grupo na sociedade que não aceitava que os surdos aprendessem. E no ano de 1880, esse grupo organizou o Congresso de Educadores de Surdos. Então, os educadores tiveram interesse pelo tema e queriam discutir as questões da educação dos surdos. Foi o Congresso de Milão. Todos os educadores surdos estiveram presentes, porém, foi muito diferente do imaginado. Não houve discussão sobre o assunto, sobre a educação dos surdos. Aconteceu uma votação e, por essa votação, decidiu que seria o método oralista o melhor método para educar os surdos. Então, os surdos eles teve um retrocesso na educação e voltaram a viver em tempos passados. Os países aceitaram o retrocesso e os surdos que estavam trabalhando perderam seus trabalhos, pois era obrigatório o oralismo. Tiveram treinamentos com fonoaudiólogos e, se caso eles sinalizassem, as mãos eram amarradas. Porém, os surdos eles eram muito espertos e pensaram em estratégias que acabar com a língua é uma forma impossível. Então, existiam algumas associações de surdos. Dentro da escola
da escola regular, eles não usavam a língua de sinais. Porém, quando encontravam outros surdos, somente sinalizavam, não deixando a língua morrer. A sociedade queria testar os surdos, fizeram muitas experiências com surdos. Alguns não resistiam a essas experiências. A sociedade não considerava a língua de sinais como uma língua. Então, o Congresso de Milão ele quis abolir a língua de sinais. O grupo oralista tinha muitos recursos, o outro lado era um grupo desprovido de recursos, era um grupo menor, enfraquecido. E eles também tinham medo de serem descobertos. Os surdos, eles resistiram ao oralismo. Ainda hoje, existem muitas lutas. Hoje, os surdos, eles têm uma equipe que luta para somar, luta para conseguir leis para a língua e também a sua identidade. Esse método oralista dominou até o ano de 1960, quando William Stockwell demonstrou que a língua de sinais tinha toda a estrutura que as línguas orais. Os métodos de ensino dividem-se em três, que produziram muitas formas de trabalhar com o aluno surdo. São elas o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Vou falar para vocês rapidamente sobre cada uma delas. A comunicação total defende a utilização de todos os recursos linguísticos, orais e visuais, simultaneamente, privilegiando a comunicação e não apenas a língua. Já o bilinguismo acredita que o surdo deve adquirir a língua dos sinais como uma língua materna, com a qual poderá desenvolver-se e comunicar-se com a sociedade, com a comunidade com surdos, e a língua oficial de seu país como segunda língua. O bilinguismo aceita o convite diretamente com a diferença, procurando aproximar e facilitar a comunicação entre crianças surdas, a família ouvinte. O básico dessa filosofia é o aprendizado das línguas maternas e natural, que é a língua de sinais, e como a segunda língua oficial do país, para nós aqui, que é o português brasileiro. Vou falar com vocês um pouco também das leis que vêm sido discutidas até hoje. Em 24 de abril de 2002, é regulamentada a Lei 10.436. No artigo 1º desta, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. No artigo 18, vem tratando da programação e formação de profissionais intérpretes de escrita em braille, linguagem de sinais e de guias intérpretes, para facilitar qualquer tipo de comunicação direta a pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação. No ano de 2005, vem o decreto 5626, vem regulamentando a Lei 10.436 e no artigo 3º dessa, institui que a Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio e superior e nos cursos de fonoaudiologia de instituições de ensino públicas e privadas, no Sistema Federal de Ensino e dos sistemas de ensino dos estados, e do Distrito Federal e dos municípios. No artigo 5º, a formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em curso de pedagogia ou curso normal superior, em que a Libras e a língua portuguesa escrita tenham construído línguas de instrução viabilizando a formação bilíngue. Existem muitas leis voltadas para as pessoas com deficiência, indicando a necessidade de diferenciação em relação aos demais cidadãos. No entanto, mesmo depois de decretadas, as leis são implantadas de modo lento e parcial, sendo ignoradas pela maioria da população. O educador, ele deve ter o conhecimento da língua de sinais, pois assim poderá interagir com um aluno surdo. O aprendizado inicial dessas crianças deve ser a língua de sinais. Essa é a sua primeira língua e com ela que ele pensará e construirá seu conhecimento. Assim sendo, a criança deve ser introduzida desde cedo à língua materna, podendo ainda ser realizadas atividades com bebês surdos, visando sempre desenvolver habilidades visuais e ensinar a linguagem de sinais, a Libras. Os profissionais e pessoas envolvidas com a educação especial devem sempre estar se atualizando, pois, sendo assim, o aprendizado será um só e todos terão seus direitos respeitados. As pessoas surdas têm as mesmas possibilidades de desenvolvimento dos ouvintes. O que se faz necessário é a adaptação dos recursos didáticos a serem utilizados pelos professores, para suprir essa especificidade.
Todo surdo tem de ser estimulado para desenvolver sua potencialidade e se integrar na sociedade, participar dos fatos que o cercam e usufruir dos relacionamentos com os outros indivíduos, sendo ele ouvinte ou surdo. Finalizando, as escolas devem ser estruturadas para que os professores tenham condições de capacitarem para atender todos os alunos de modo igualitário. Nesse sentido, os professores devem estar abertos a compreender as diferenças educacionais dos alunos surdos e ouvintes, para que possam auxiliá-los através do desenvolvimento de estratégias pedagógicas que atendam a essas diferenças. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos e não esqueçam de participar dos fóruns, pois lá poderemos debater mais sobre esse assunto. Até mais, bons estudos!